Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Hoje celebra-se o Dia Mundial de Doenças Raras. Doenças raras, para falar sobre essa questão e ver como é que estamos em Cabo Verde, a situação tem-se alterado desde a independência a esta parte. Temos connosco em estúdio Antónia Fortes, neurologista, que é do Hospital Agostinho Neto e é responsável do Laboratório de Eletroencefalografia. Eu espero ter dito bem. Temos connosco em estúdio Isabel Muniz, que é a presidente da Associação Colmeia, tem uma larguíssima experiência de contacto com doenças raras também. Como é que podemos definir doenças raras, Antónia? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para abordar um tema pertinente. Doenças raras são doenças que inicialmente pode ter uma manifestação difícil de reconhecer pelos profissionais de saúde, porque pode manifestar com sintomas breves ou difíceis de reconhecimento. Por exemplo, posso dar um exemplo de espasmos infantis, por exemplo, que é um tipo de uma crise convulsiva que uma bebê pode ter. Os pais podem não dar importância porque é tipo um espanto, e há muitos profissionais de saúde também com pouco conhecimento da área geral podem deixar despercebidos o espasmo infantil. E nós sabemos, porque se não for tratado a tempo, essa criança pode desenvolver um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor grave. Desde, por exemplo, esses espasmos podem começar entre 6 meses a 1 ano, é um espanto. Os pais podem interpretar como um espanto do sono. E, por exemplo, se não levar essa preocupação as estruturas de saúde, podem passar despercebido. E, no entanto, essas crianças podem chegar no especialista já com 3 anos, porque a criança não anda, não fala, ou até numa fase mais tardia, no pré-escolar, porque ter dificuldades na aprendizagem. Mas primeiro nós vamos classificar quais são as doenças raras já identificadas em Cabo Verde. Há várias... Temos as doenças do movimento, não é? Sim. Por exemplo, nós sabemos que dentro das doenças do movimento temos o Parkinson, que é mais reconhecido de uma forma geral. No entanto, temos os parkinsonismos plus, que é, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, que é uma doença grave, rapidamente progressiva, é muito raro. Em Cabo Verde, pelo menos na nossa prática, já tivemos, salvo erro, uns 5 pacientes com essa patologia, e a maioria desses do diagnóstico foram feitos no exterior. Podemos considerar a área de atuação da Associação Colmeia como doença rara também? Nós temos em alguns casos crianças com doenças raras também. Por exemplo, temos o síndrome de Turner, que é uma característica rara, não é? Nós já temos uma criança nesta situação. Temos a distrofia muscular, também é uma doença rara, e temos outras similares, não é? Que também afetam as crianças. Aqui a doutora Antónia falou muito bem,
é a parte do diagnóstico precoce, que é uma grande dificuldade, porque acontece nas famílias com pouca escolarização, que não sabem, não é? E não procuram apoio, vão por vezes até depois dos 3 anos, porque o Dr. António está a dizer aos 3 anos, mas outros poderão ir depois dos 3 anos, e a parte que o diagnóstico precoce deveria ser, que é um grande passo para, de facto, a melhoria não é feita, porque já a criança, quando aparece no médico, já há algumas manifestações que já são graves, que poderiam ser evitadas, ou seja, protelada para mais tarde, mas há casos que, de facto, temos vários casos na Associação Colmeia, sobretudo em famílias com muita vulnerabilidade. Síndrome de Down não é uma doença rara? Não, o síndrome de Down não é uma doença rara. Não é? Mas a doutora poderá explicar. Uhum. Já temos em Cabo Verde um levantamento desses casos? Não temos... é o nosso, como posso dizer, é o calcanhar daqueles, os números aqui em Cabo Verde, não é? Porque há muito poucos estudos feitos a nível nacional para levantar esses números. Podemos ter números, mas a nível dos hospitais centrais, por exemplo. Pelo menos pelo síndrome de Down, o diagnóstico já é feito logo no serviço de neonatologia, porque os hospitais centrais têm um serviço de neonatologia. Toda criança que nasce é avaliada pelo neonatologista e que consegue diagnosticar ao nascer as malformações. Isso no caso de síndrome de Down. Mas e nas outras doenças raras não é possível ainda essa identificação? Eu acredito, porque futuramente já é um programa o programa infantil do Ministério de Saúde estão a tentar implementar o teste dos pezinhos, que já ao nascer podemos diagnosticar... Esse teste dos pezinhos, eu ouço falar nisso há muitos anos. Eu não estou a dizer aqui em Cabo Verde, estou a dizer, por exemplo, em Portugal, o teste dos pezinhos já se faz há muitos anos, não é? Há muitos anos. Então, isso é um dos desafios que Cabo Verde quer ultrapassar, e eu acredito que será em breve, pode ser implementado o teste de pezinhos nos bebés ao nascer. E isso vai nos ajudar a diagnosticar algumas doenças raras, não é? Nas crianças ao nascer. Como eu costumo dizer, aqui no programa falamos em qualquer língua que o cabo-verdiano entende, não é? Falamos em língua portuguesa, como estamos a falar agora, falamos em cabo-verdiano em qualquer variante. Eu devo dizer que o nosso telefone 260-5235 está à sua disposição para se inscrever e logo mais poderemos tirar as vossas dúvidas. Bom, não havendo teste dos pezinhos, há um problema aqui de literacia, não é? As famílias devem ser informadas que em caso de tal coisa devem ir ao médico para evitar situações futuras. Há aqui um problema de literacia. Quem é que deve ter esse papel? O Ministério de Saúde, as organizações da sociedade civil ou tudo junto? Eu acho que é um desafio que todos juntos podemos ajudar na literacia da nossa população, porque isso é um grande desafio a nível de todas as patologias, mesmo não sendo raras. Por exemplo, nós sabemos que agora estamos a ter um aumento considerável de doenças crónicas, como a diabetes, hipertensão. Ainda mesmo nessas patologias crónicas, temos muita pouca literacia da população. Então, eu acho que aqui não é só o Ministério de Saúde, as associações, eu acho que até nas escolas já devíamos falar um pouco
da saúde para poder aumentar a nossa literacia, porque só assim é que vamos conseguir ultrapassar algumas situações que estamos a viver agora em Cabo Verde. Além das famílias que devem ter essa literacia, as creches e jardins de infância devem estar informadas também. E, Isabel Muniz, qual é a relação que existe neste momento? Qual é o nível de preparação das creches e jardins de infância para contribuírem para a identificação dessas manifestações? Sr. jornalista, é muito complexo por uma creche com monitoras, neste momento nós temos poucas monitoras com formação de educador, não é? Que há monitores com formação superior ou então média em próprias creches, não é? A identificação de doenças raras não é algo que é fácil, a doutora poderá aqui explicar, porque primeiro se fala muito pouco em doenças raras, não é? Depois há um desconhecimento desta matéria. Por exemplo, vou dar um exemplo da síndrome de Tourette, que tem os tiques. As pessoas não sabem que é uma doença rara, não é? O síndrome de Turner e outros, a distrofia muscular e outros, as pessoas não sabem que é uma doença rara. Quando há um desconhecimento, não se procura uma intervenção adequada e a tempo. Esta é uma dificuldade. A doutora falou muito bem, porque não há literacia ainda para saber e também para o conhecimento e para buscar os especialistas, até para saber quem é o especialista adequado para esta matéria. Também isto acontece por falhas do sistema. Nós não temos um serviço de intervenção precoce. Tivéssemos nós um serviço de intervenção precoce em Cabo Verde, isto facilitaria as famílias, nomeadamente as que têm pouca escolarização, mas também instruiria as próprias famílias no sentido de buscar apoio, inclusive as instituições como as creches, não é? Essas falhas no sistema dificultam, de facto, as respostas na família e complica a situação do próprio ser humano que nasce nesta condição. A intervenção precoce tem efeito para lá das doenças raras, não é? Porque há outras doenças consideradas comuns que podem ser identificadas precocemente. Sim, por exemplo, as monitoras, não é? Também deveriam beneficiar de alguma informação, formação, porque em outros países como Portugal há crianças que são referenciadas do jardim de infância para o médico porque notaram algum atraso ou alguma tipia na fala. Ou na fala ou no comportamento, e são o jardim infantil que referencia a criança para uma avaliação médica. Então, aqui em Cabo Verde, eu sei que já existe uma equipa multidisciplinar de apoio especial nas escolas, mas essa equipa ainda é uma minoria. Eles não conseguem abranger, não é, a parte do ensino básico. E eu acho que poderíamos começar desde o jardim de infância, na formação desses profissionais. Iria completar o que a doutora está a dizer. O Serviço de Intervenção Precoce abrange uma equipa multidisciplinar que vai de médicos, terapeutas, profissionais da educação e assistente social, não é? Essa é a parte da intervenção precoce. Por exemplo, a atual representante da OMS visitou a Colmeia. Ela diz que na Suécia, penso que ela fazia parte do serviço de intervenção precoce, não é? E que é um serviço muito importante para a detectação não só das doenças, mesmo em relação à deficiência e em relação ao acompanhamento. Porquê? Por exemplo,
contraindo essas doenças, não é? As crianças também vão ficar na condição da deficiência, não é? E as respostas têm que ser multidisciplinar, não é? A intervenção precoce e a intervenção mesmo a nível da equipa multidisciplinar deve existir desde cedo, e também esses serviços devem existir nos serviços primários. Não havendo esses serviços, naturalmente, quem paga o pacto são as famílias, nomeadamente as famílias sem literacia e na situação de vulnerabilidade. Quem tem essas doenças deve ser considerada deficiente? É uma deficiência? Depende dessas doenças raras, porque há doenças raras que podem afetar na infância, na adolescência, e temos doenças que também podem afetar na vida adulta. Por exemplo, das doenças de movimentos, temos uma idade que é a partir dos 65 anos, temos já a probabilidade de vir a ter uma dessas doenças do movimento. Então depende. Mas eu estou a pensar neste momento nas crianças. É uma deficiência que pode ser superada? Há doenças que, por exemplo, como estávamos aqui a falar da distrofia muscular, é uma patologia que pode manifestar, por exemplo, com 3 anos de idade, as crianças começam a cair, não é? E se tiver um diagnóstico precoce, não existe tratamento, mas existe tratamento que podemos retardar, que sabemos que essa criança depois vai ficar tetraparética e vai para a cadeira de rodas, não é? Retardamos esse processo e sabemos que a vida média dessas pessoas, se tiver um bom cuidado, é até 21 anos de idade. 18, 21 anos de idade, perdemos essa pessoa. Essa pessoa depois cai numa condição de deficiência. Mesmo, por exemplo, na vida adulta, uma pessoa ou um jovem que é previamente saudável, tem uma doença crónica, por exemplo, como a hipertensão, diabetes, tem maior risco de ter o risco cardiovascular, pode ter um acidente vascular cerebral e ficar dependente, com alguma deficiência. E qual é? Sim. Vou só responder até também para a questão de esclarecer. Quando perguntou, por exemplo, se a síndrome de Down não é doença, essas questões devem ser muito bem esclarecidas. A síndrome de Down é uma condição genética, não é? Ela não tem cura, não é? As crianças com síndrome de Down podem ter algum comprometimento cognitivo, não é? Que vai afetar, vai depender do comprometimento cognitivo e podem ter algumas doenças associadas, não é? Isto é bom que se saiba para não se fazer confusão. Há algumas doenças, por exemplo, nós temos crianças também com síndrome de Rett, desde criança. Síndrome de Rett. Para quem não sabe o que é síndrome de Rett, a doutora vai nos assim. É uma síndrome que afeta mais meninas, crianças femininas, não é? Em que há um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a criança não fala, pode andar e pode não andar, não usa as mãos, não usa as mãos para pegar num brinquedo, para comer também. E o diagnóstico, por exemplo, aqui em Cabo Verde, ainda sabemos que temos muito, não é só em Cabo Verde, mesmo em Portugal e em outros países desenvolvidos, os testes genéricos são muito caros. Cabo Verde ainda estamos a falar sobre isso e a ver como é que poderemos ultrapassar essa etapa, porque para confirmar o síndrome de Rett temos que ter um exame genético. Ainda não se faz em Cabo Verde? Se faz,
mas é caro. Muito caro. Estamos a falar de um exame de 800 euros, 2.000. Mas pode-se fazer em Cabo Verde? Por exemplo, há situações em que, por exemplo, no Hospital Agostinho Neto, nós solicitamos o exame, não é? E há uma parceria público-privado em que o exame pode ser colhido aqui, em Cabo Verde, mas o exame é enviado para Portugal em alguns laboratórios no exterior e podem fazer podemos ter ser feito o exame genético, mas o problema aqui é o preço. Há casos em Cabo Verde, casos desses? Síndrome de Rett? Sim. Temos vários casos de síndrome de Rett, mas provável porque a maioria nunca fez o teste genético. Temos só baseando na clínica da criança. Esta é uma das dificuldades, porque baseia-se mais na clínica. Por exemplo, os pacientes da colmeia são quase todos utentes das neurologistas no Hospital Agostinho Neto. Porque nós, para fecharmos o diagnóstico, nós precisamos da parte médica, não é? Nós temos terapeutas, temos até para além do protocolo, mas nós sempre trabalhamos em sintonia, não é? Mesmo que não houvesse protocolo, há esse trabalho em conjunto, no sentido de apoiar as famílias, mesmo, por exemplo, não fechando o diagnóstico, mas é necessário ir acompanhando, não é? Então temos feito esse trabalho para a melhoria da condição de vida das crianças e o apoio às famílias, não é? Alguns desses casos nós temos enviado o pedido ao Ministério da Inclusão Social para ver se de facto apoia as famílias na obtenção desses exames, que em Cabo Verde colhe-se, como a doutora disse, aqui o sangue, não é? E depois é enviado para o que é que está a faltar aos nossos laboratórios para poderem fazer esses exames? É recursos humanos? Não só recursos humanos, é também recursos financeiros, porque são exames, como disse, caríssimos. Mesmo em Portugal não é fácil o utente realizar um teste genético. Não é fácil. Ainda não é fácil. Nós não temos recursos humanos, por exemplo, aqui em Cabo Verde não temos médicos especializados em genética, porque mesmo com uma patologia rara, geralmente quem dá o aconselhamento genético somos nós, os médicos. Mas em outras paradas tem médicos especializados em genética que façam o aconselhamento genético. Por exemplo, na distrofia muscular, é uma doença que a mulher é portadora, por exemplo, da distrofia do Duchenne, não é? E essa família, se uma mãe tem um filho com uma distrofia muscular e tem uma filha, tem que ter um aconselhamento genético para a irmã. Mas quem faz esse papel aqui é o médico. É evitável. Como é que essa mãe pode saber que tem essa possibilidade de ter um filho com, como é que disse, distrofia muscular? Tipo Duchenne. Por exemplo, a mulher é portadora. A mulher sabe que é portadora? Pode não saber, pode saber só quando, se tiver história familiar, mas antes era difícil fazer o diagnóstico, mesmo que seja só dizer, alguém tem uma criança, por exemplo, que deixou de andar e ficou na cadeira de roda, não tinha diagnóstico. Mas agora, por exemplo, nos casos que já são reconhecidos, a irmã, por exemplo, pode ter um aconselhamento genético, porque sabe que pode vir a ter
uma criança também. Mas esse exame não é feito cá? Esse acompanhamento da irmã? Não, pode começar com como é que se diz, uma gravidez tem que ser programada, não é? Há testes que podem ser amiótico, do líquido amiótico, que aqui se faz, pode fazer ou pode enviar para o exterior e ver se, por exemplo, essa criança pode vir a ser afetada com certas patologias. Mas tem que ter essa informação, tem que ser divulgada, porque temos que informar a população, não é? Que pode vir ter esse risco e que deve programar a gravidez. E quem faz essa prevenção? De novo voltamos à questão da literacia, não é? Sim. A quem compete fazer esse trabalho de prevenção? Tudo junto? Ministério da Saúde, organizações, Corneia, Verde Fame? Penso que isso é um trabalho em conjunto entre a saúde, a educação também e as organizações da sociedade civil, tendo em conta que nós temos contacto. Agora, a doutora estava a referir bem, aqui em Cabo Verde a situação só se depara quando a mãe tem o primeiro filho, não é? Não se sabe, porque problemas... Os exames que são feitos cá, nesse período, mesmo antes da gravidez e durante a gravidez, não permitem detectar esse problema? Por exemplo, há o teste X frágil, não é? Que é quando a mãe tem o primeiro filho nessas condições, o médico recomenda os pais para fazerem esses testes, não é? E é muito importante que os médicos recomendem, porque no primeiro filho pode acontecer, mas, por exemplo, fazendo este teste, já os pais podem prevenir, não é? Tendo em conta que com o teste pode também dar essa indicação. Agora, aqui em Cabo Verde, nós não... Ou podem não ter filhos. Isto é uma opção, não é? Isto é uma opção, porque ter filhos já é uma opção. Sim. O mais importante é aconselhar, sim, não é? Por exemplo, tem um casal jovem com uma criança que ainda não temos o diagnóstico certo, que aguardem ter a oportunidade de fazer algum teste genético e depois ter mais filhos. Isso é uma boa prática. Mas por que eles têm essa boa prática? Porque foram informados sobre essa possibilidade de vir a ter mais uma criança com a mesma doença da primeira criança. E isso causa problemas ao casal, não é? De fórum psicológico. Por isso é que como é que se diz? Essas famílias têm que ter um apoio não só a nível da saúde, deve ter o apoio também social, psicológico, não é? Para podermos orientar essa família. Não é só não pode ser só um trabalho, é um trabalho que eu diria que tem que ter envolvimento desde o Ministério de Saúde, das organizações de sociedade civil, do Ministério da Educação. Tudo isso tem que ser no coletivo. Bom, tem que ser. Agora eu estou a querer saber se está a ser. Eu posso falar da nossa experiência, pelo menos no serviço de neurologia do Hospital Dr. Agostinho Neto. Por exemplo, na área eu sou neurologista de profissão de adulto, mas quando eu cheguei, tinha só uma colega neurologista. Em 2012, eu tive que também de agarrar essas crianças, porque era uma necessidade que já existia. Já existia uma consulta das quartas-feiras, que ainda continua às quartas-feiras. Eu tive de abraçar essa causa. Mas eu digo porque eu aprendi muito com a minha colega, que já se encontrava no sistema, e com a cooperação
Porque de uma equipa a neurologia portuguesa. para crianças é diferente? É diferente. Temos que ter a especialidade que trata crianças com doenças neurológicas é a neuropediatria. Mas nós aqui tivemos que abraçar porque não tinha neuropediatras na altura. Mas já existia uma cooperação desde 2011. Existe uma cooperação com neuropediatras de Portugal que uma vez por ano, algumas vezes tivemos que fazer 2 vezes por ano, umas consultas que ocorrem. Acabei de sair da missão da neuropediatria, que foi de 23 a 27 de fevereiro. Já é 15 anos que eles vêm para Cabo Verde. Então agora está ambivalente. Sim. Por isso mesmo que se não tenha diploma, não é? Sim, mas aprendi com essa cooperação. E, por exemplo, para comparar, antes tinha muitas evacuações para o exterior, para Portugal, de crianças com deficiência, com doenças neurológicas, não é? E essa equipe evitou essa evacuação. E nós, neurologistas de adultos, também aprendemos com essa equipa. Inclusive, agora há frutos. Por exemplo, em Cabo Verde já temos uma neuropediatra formada através dessa cooperação que se encontra em São Vicente. Uma única, sim, que formou-se em 2021 e se encontra em São Vicente, dá conta das crianças, pelo menos de Barlavento, e nós ainda continuamos a ver essas crianças porque existe essa necessidade. Mas estava a dizer? Bom, nós não podemos, a nível do país, não é? Mesmo que tenhamos essa equipa que já está em Cabo Verde, vem há 15 anos, nós temos que ter uma resposta nacional, permanente, não é? Nós temos a Organização de Sociedade Civil que tem falado com os sucessivos governos em relação a essa matéria. Porque nós estamos a falar da saúde, não é? Praticamente com áreas curativas, não é? E estamos muito a esquecer ou a protelar a área da reabilitação, que é habilitação e reabilitação, que é muito importante, não é? Porque nascem crianças, como a doutora disse, com problemas neurológicos e têm que ser tratadas desde o início. Quando falamos da equipa multidisciplinar, esta equipa deve existir no país, nos serviços primários, nos hospitais, mas também nas escolas, não é? Porque essas crianças vão para a creche, vão para a escola e vão crescendo e terão, de facto, uma vida adulta. Nós temos neste momento ainda no sistema poucos médicos, não é? Para dar resposta a essa atenção. Por exemplo, a doutora acabou de dizer que temos uma única neuropediatra que está em São Vicente e cobre... Mas agora ela já tem conhecimento, não é? Agora, não tem o diploma, na mas verdade, tem conhecimento. Os neurologistas que nós temos em Cabo Verde, os médicos, por vezes fazem milagre, não é? Porque nós não podemos deixar um utente ou uma população sem resposta. Isto é de louvar o que se está a fazer. Agora, tem que haver o investimento no próprio sistema, não é? No seu todo. Porque diz-se que a saúde é universal, não é? E a Carta, por exemplo, de Saúde de 2025 também recomenda a parte de cuidados na saúde, não é? E nesta matéria, não só a equipa multidisciplinar, mas também as respostas e as comparticipações a nível de terapia têm que ser englobadas. Então isto não é a associação nem o médico, mas sim o próprio sistema que deve fazer o seu trabalho. Nós não estamos a dizer que estamos como há 20 anos atrás, não é? Porque já há uma melhoria em relação a essas respostas, mas tem que ter, de facto, no sistema, respostas diferenciadas e que para acudir, de facto, o utente que se encontra nesta condição. Aliás, há uma consulta pública
a Política Nacional de Saúde entra numa fase de consulta pública. Não sei se já se deram conta, não é? Sim. A partir de segunda-feira há a Política Nacional de Saúde até 2035 entra numa fase de consulta pública. É uma ocasião, não é, para abordar essas questões. Bom, e nós pensamos que o Estado de Cabo Verde neste momento tem todas as recomendações a nível das organizações, mas eu acredito, mesmo dentro do sistema de saúde, que também há recomendações nesse sentido. É beber, por exemplo, do trabalho que já se está a fazer até este momento e fazer uma implementação, porque eu entendo, estudos é sempre importante, mas nós já temos vários estudos, várias leis, não é? Temos que agora é pegar na prática do que existe e o que não existe, implementar para, de facto, que essas respostas não sejam dadas no sistema. Nós, sim, sabemos que está em processo de expansão através da Carta Sanitária, da Política Nacional de Saúde, temos conhecimento disto, mas penso que não deve ser mais um estudo, não é? Mas sim das políticas públicas que estão em falta, não é? Que a população carece neste momento. Para nós faz sentido fazer um trabalho desta natureza, e também porque o próprio estudo já está a dizer que há essa necessidade, não é? Então penso que são dessas falhas ou faltas de políticas públicas que se deve trabalhar na Carta Sanitária, não é, da Saúde, para que de facto a população tenham essas respostas que está em carência. Vamos evoluir um pouco. Já identificamos com todas as deficiências que existe, que criança tal tem um problema. Agora há a questão do tratamento, não é? Todos os tratamentos possíveis são realizados em Cabo Verde. O sistema responde, nomeadamente a nível de Previdência Social, e a Lista Nacional de Medicamentos também. Ou seja, há cobertura suficiente para viabilizar esses tratamentos? Ainda o diagnóstico precoce de doenças raras, como já tínhamos aqui referido, continua um grande desafio em países africanos e, claro, que em Cabo Verde, incluindo Cabo Verde, devido à falta de especialização, da escassez de recursos humanos, alguns equipamentos avançados, não é? Que pode levar a diagnósticos tardios e, às vezes, errôneos. Ainda temos muitos desafios que devemos ultrapassar, por exemplo, em termos da reabilitação, que eu ainda acredito que é um calcanhar. Quando fala em reabilitação, o que concretamente? Fisioterapia? Não é somente fisioterapia, mas é a única que é comparticipada ainda com a segurança social. É comparticipada até certo ponto, não é? 75 sessões. Neste momento era 50, aumentou-se mais 25, tem que se ter um relatório para isso, assim, mas são 75 sessões neste momento. Eu até diria 50 sessões anual, porque os outros 25 sessões é requerido através de um relatório médico, ter autorização para ter acesso a mais 25 sessões. Mas é suficiente? Estamos mesmo a falar... 75 é suficiente? É insuficiente. Por exemplo, uma criança que tem um atraso motor, estamos aqui a falar só da fisioterapia, tem um atraso motor, nós sabemos que 50 sessões, 75 sessões por ano é insuficiente para a reabilitação dessa criança, porque essa criança pode vir a andar. Se insistimos com a fisioterapia não é só, por exemplo, prevê, mesmo se a criança não anda, mas prevê malformações.
por exemplo, malformações dos pés. Se a criança não faz fisioterapia, tem malformações dos pés, a aquisição da marcha vai ser mais difícil. Se a criança, por exemplo, uma criança que é muito espástico, sem a fisioterapia, devido à espasticidade, pode fazer luxação da anca. Essa criança tem que ser submetida a podemos evitar, por exemplo, que essa criança seja submetida a uma intervenção cirúrgica com a fisioterapia. E ainda temos por exemplo, estamos aqui a falar de atraso motor, mas temos crianças com atraso, por exemplo, da fala. Tem que fazer terapia da fala. A terapia da fala é subvencionada? Não é coberta. A terapia não é coberta. A doutora disse, por exemplo, a fisioterapia, que deu-se mais 25 sessões, não é? É por isso que há uma burocratização do sistema. A fisioterapia, nem os 50, nem os 35, nem os 50 cobrem quando sobretudo quando há doenças crónicas, não é? Então, no nosso ponto de vista, não havia necessidade desse relatório, porque o utente precisa, não é? As outras terapias que têm a ver com a psicologia, a fonoaudiologia com a terapia da fala, a neuropsicologia, o acompanhamento psicopedagógico, não é? Todas essas deveriam estar incluídas no sistema. Há um vazio legal, não é? Nesta matéria, por isso é que não há cobertura. Nós, por exemplo, dizemos que a cobertura do INPS, isto é um trabalho do Ministério de Saúde. O Ministério de Saúde tem que criar condições legais, trabalhando com o INPS, para que se trabalhe esse vazio legal, para que haja cobertura, assim como se está a dar à fisioterapia, que ainda é insuficiente. Mas a terapia da fala não há cobertura? Não há cobertura. Mas há técnicos no país, não é? Vocês têm? Há técnicos no país e com muita necessidade mesmo. Por exemplo, Cabo Verde tem muitas carências em termos destes recursos humanos. Por exemplo, há uma necessidade neste momento, termos terapeutas ocupacionais no país. Nós temos um que está em São Vicente, não está a atuar na área. Tínhamos uma também que veio para São Vicente, já voltou para Portugal. Aqui na praia, não é? A doutora está a dizer que há um, mas não sei se está a trabalhar. Nós, por exemplo, estávamos a precisar de um, não é? Porque nós trabalhamos com um grupo grande. A terapia ocupacional é importante, por exemplo, para centros como, por exemplo, a Colmeia tem neste momento. É um terapeuta muito importante. É difícil de ter. Por exemplo, nós montamos uma sala sensorial na Colmeia. Foi graças a duas terapeutas ocupacionais que vieram de Espanha, ajudaram-nos a montar a sala, deram a formação, mas depois foram embora, não é? Então, nós não podemos trabalhar com técnicos, dão uma pequena formação, depois vão e fica com uma população muito grande. A nível, por exemplo, da deficiência, nós temos 47.021 pessoas, assim diz-nos o censo, não é? Em relação à doença rara, a OMS diz que 1 em cada 2.000 pessoas no mundo sofre doença rara. E aqui em Cabo Verde nós temos, não é? A doutora já explicou que ao longo da vida podem ficar na condição da deficiência. Podem. A deficiência é uma condição, não é? Nós estamos tanto assim que nós estamos bem agora, um minuto depois nós podemos estar na condição de deficiência, porque contraímos a deficiência adquirida. Então, o sistema, a reabilitação, até também há uma recomendação da OMS, dos países da CPLP, em relação à área da reabilitação, porque é uma falha no sistema a nível dos países da CPLP, não é? Quando nós falamos da saúde, por exemplo, em Cabo Verde, que se rija muito, nós até entendemos, não é? Agora, nós não podemos protelar
não é? Para uma área ficar aquém e a outra, porque nós não sabemos, a reabilitação ela é importante em todas as áreas. Penso que em 2024, a doutora vai me corrigir se eu estou enganado, a AVC era uma das primeiras causas de morte em Cabo Verde. Uma pessoa que contrai a AVC precisa de reabilitação logo nos primeiros dias, não é? Essa pessoa deve ser encarada como tendo doença crónica. Uma pessoa que tem AVC. Sim, é uma... Mas eu sei de casos que precisa de fisioterapia. Sim, e não só motora, como muitos também requerem de fala. Mas a cobertura é insuficiente. Tem cobertura só da fisioterapia, que são 50 sessões, depois se requer mais 25 sessões, mas é insuficiente, porque essa pessoa, com a reabilitação motora, pode voltar ao exercício profissional. Aliás, nós temos casos em Cabo Verde de pessoas reabilitadas lá fora. Há casos que continuaram a trabalhar ainda por alguns anos, não é? Sim. Mas o que fazer então? É um problema legal? Apenas um problema legal? Neste momento há um problema legal, há um vazio legal que deve ser coberto, porque é o próprio Estado que está a discriminar ao cidadão, não dar-lhe a resposta. E 87% dessa população somos nós, descontamos pelo sistema. Isto é algo que o Estado, de facto, deve repensar muito bem, não é? Porquê? Porque eu tenho uma doença, dor de cabeça, febre e outras, não é? Tenho assistência médica e medicamentosa, não é? Mas eu contraio AVC, tenho doença de Parkinson e outras doenças crónicas, preciso de reabilitação, tenho apenas 50 sessões, devo adquirir através de um relatório mais 25 sessões, não é? Mas não tenho cobertura a nível da fonoaudiologia, da neuropsicologia, da terapia ocupacional, que não existe, da psicologia. Todas essas terapias não há cobertura, há um vazio legal. Ou seja, é o Estado que está a discriminar o seu cidadão em relação à política da saúde, que o próprio sistema diz que é universal. Isso é questão a nível desses tratamentos. E a nível de medicamentos, todos os medicamentos necessários constam da lista nacional de medicamentos, que está em processo de revisão, que eu sei há alguns anos, não é? O nosso objetivo aqui é falar de doenças raras, mas vem por tabela. Todos os medicamentos existentes no mundo e que podem ser utilizados para tratamento desses casos de que estamos a falar têm cobertura? Por exemplo, nas doenças raras, há muitas doenças raras que não existem tratamento, não é? O que existe é o tratamento médico que pode diminuir o impacto na qualidade da vida dessa pessoa. Por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva não tem tratamento para a cura, mas há medicamentos, sim, que podem diminuir sintomas motores e entre outros. Ou por vezes retardar, não é? Retardar, sim, a progressão da doença. Ainda temos muitos medicamentos que não constam na lista nacional de medicamentos. Mas quando é requerido pelo médico, através de uma declaração e de uma autorização da AERES, pode ser comparticipada, bem fundamentada, pode ser comparticipada pelo INPS. Aí os familiares é que devem mandar vir? Como disse, o médico faz a declaração, faz o pedido e justifica que a pessoa tem necessidade desse respectivo medicamento. A família pede a autorização a AERES, não é?
E a família que pede, não é? É assim. Vão à farmácia, através de um requerimento, faço o pedido para eles, é autorizado e a farmácia importa esse medicamento especialmente para essa pessoa. Mesmo... E de cada vez é preciso o mesmo processo, não é? Sim, porque esse medicamento já pode estar disponibilizado, por exemplo, para tal pessoa, por exemplo, não é? Mas cada vez tem que mandar vir, porque não consta na lista nacional de medicamentos. E mesmo assim, o preço nem sempre é acessível. Mesmo com participação? Mesmo com participação. Há doentes que às vezes dizem, não posso aumentar a dosagem porque senão não chega. Eu tenho até o limite de uma quantia... Não chega o quê? Dinheiro? Eu acredito que sim. E aí temos um problema, não é? Problema social. E daí a importância de, além da informação, a coordenação dos serviços e o acesso aos benefícios sociais, porque é isso que as famílias precisam. Todos os países devem ter como objetivo ter crianças saudáveis, não é? Para evitar problemas futuros. Nesse aspecto, como é que Cabo Verde está? Há políticas suficientemente robustas para que a sociedade seja saudável? Nós, nesta área, temos que dizer a verdade, porque nós estamos a falar de pessoas, não é? Há bocado estava a dizer que o nosso sistema, neste momento, se fala muito bem do sistema de saúde, em determinadas áreas, mas há áreas que não. Porquê que nós temos que dizer que não? Porque nós estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas com outros vivem na situação de vulnerabilidade. E quando falamos, por exemplo, de uma família que tem crianças, não é? Mais a deficiência associada, por exemplo, ou mais a doença rara, não é? Porque é uma família pobre com uma criança com doença rara. Aí a dificuldade é maior, porque a doença rara, por vezes, não permite que a família trabalhe, porque tem que ficar em casa para cuidar da criança. Mas um dos membros dessa família já pode fazer recurso a ser cuidador, não é? Na verdade, a família é o cuidador. Não, cuidador para receber. Não, isto nós neste momento temos cuidadores em Cabo Verde, mas as famílias pobres quase não têm acesso ao cuidador. E a própria família que é o cuidador. Isto é uma realidade que nós temos. Não é possível que, nesse caso, quando a família é cuidador, ter rendimentos? Isto é algo que se deveria prever, não é? Várias coisas deveriam prever neste momento. Por exemplo, há organizações que fazem esse trabalho, que deveriam ter mais incentivo, não é? Porque estão a prestar um trabalho público. Ou seja, estão a colmatar uma política pública que deveria ser um trabalho do governo, não é? As organizações deveriam complementar, estão a executar. Para executar, deve haver incentivo para isso. Em relação às famílias, por exemplo, estávamos a falar sobre isso, Europa, por exemplo, Cuba, os pais escolhem, quando têm filhos nessas condições, porque há uma necessidade de ficarem em casa para cuidar do filho, o Estado comparticipa as famílias. Mas, para além disso, também essas famílias têm acesso a um cuidador, porque a família cansa, há uma exaustão quando tem filhos nessas condições e precisam mesmo de ter descanso. E mais, há famílias que acabam por adoecer e outros entram em depressão. Não é? As famílias precisam do cuidado. A doutora estava a falar muito bem. Há um cuidado que se deve dar à criança, mas à família concomitantemente, não é? Porque senão não teremos resposta. Porque a família está doente e a criança também está doente. Então, o sistema tem que trabalhar essas políticas públicas
com a política social incluída, não é? A parte médica, a parte terapêutica e a parte social, para que as famílias, de facto, tenham esse acesso em conjunto, não é? Porque senão é o que acontecia há 30 mais anos. Essas crianças, essas famílias estão proteladas num canto. Eram como se fossem incapazes, não é? Ou não eram tratados até como pessoas, porque quando se protela um ser humano num canto e não há uma resposta, imagina o estado que essa criança, essa família vive. Eu vou reformular a questão que eu lancei. O objetivo final é que haja uma sociedade saudável, não é? É sempre mais benéfico. Gasta-se menos quando a sociedade é saudável. As políticas públicas em Cabo Verde são suficientes em termos de alerta, ou seja, as grávidas devem ter exames tais e tais para evitar situações tais e tais. É possível ou ainda não? Não, é possível, porque em relação à saúde infantil e materno-infantil... Porque eu estou a pensar antes, agir antes. Aí que está. É que muitas vezes a gravidez não é planeada aqui em Cabo Verde. Nós entendemos o que nos está a dizer. Se o Estado investe nestas políticas, o Estado ganha, não é? O Estado atribui menos pensão social, não é? O Estado gasta até menos também com medicamento, não é? Porquê? O Estado está a trabalhar na prevenção. Está a trabalhar na prevenção em termos de saúde, política da saúde. Terá menos doença, não é? Porque quando se trabalha na prevenção, há possibilidade de fazer testes genéticos no país. Eu vou pôr aqui uma vírgula. Sim. Por exemplo, a vacina HPV vem evitar muitos problemas. Exatamente. Logo, é um investimento. Sim. Não é? Que custa menos do que enfrentar os problemas que podem existir sem HPV. O que é que eu estou a querer saber é que se alguém antes de engravidar pode fazer todos os exames necessários. Pode e deve, mas como eu estava a dizer, ainda não é uma rotina aqui em Cabo Verde. A maioria das pessoas não fazem o planeamento de uma gravidez. Por exemplo, o simples uso do ácido fólico prevê o nascimento de uma criança, por exemplo, com malformações do sistema nervoso, como a espinha bífida. E o nosso número, quando eu cheguei, tinha muitas crianças com espinha bífida. Inclusive, nessa missão que eu estava a falar dos neuropediatras em Portugal, não é? Havia uma enfermeira que fazia parte da equipa para avaliar as crianças com malformações da espinha bífida. E este ano já não foi preciso a enfermeira vir. Por quê? Porque o número reduziu. O que é que está a dizer? Ácido fólico. Ácido fólico. Que há excesso? Não é excesso. Ou é carência? É carência. Temos que, por exemplo, uma mulher que pretende engravidar deve planear, na idade fértil, todas as mulheres deveriam usar o ácido fólico. Inclusive, o ácido fólico, em alguns países, já fazem parte da farinha. No Brasil é assim. A farinha... Já estão a pensar em fortificar também o ácido fólico em alguns alimentos. Eu sei que é do Programa da Saúde da Nutrição, já estão a trabalhar nesse sentido. Mas ainda não programamos a gravidez. A gravidez temos gravidez precoce, temos como é que se diz, não planeada, e daí também algumas patologias. Eu acho que ainda temos que tentar a informação, temos que dar mais informações à nossa população para ter mais literacia a nível da saúde e começando
nesse aspecto, poderemos melhorar no futuro a saúde em Cabo Verde. Temos em linha Silas Leite, que nos chama de São Vicente. Muito bom dia. Bom dia, Júlio. Extensiva aí às tuas convidadas, a quem desejo muita paciência, muita força no tratamento médico dessa situação, né? Que é um assunto que acho que as doenças raras é uma situação que pode alcançar, pode atingir qualquer cidadão, né? E por aí devemos ter familiares a viver essa situação. Portanto, ninguém pode ficar alheio. E é por isso também que decidi vos contactar para dar a minha colaboração. Pronto. Olha, Júlio, essa questão das doenças raras, para mim, muito para além do tratamento médico, acho que nos falta também a questão da humanização, sobretudo nesta temática de sermos mais humanos, de ter, enfim, atitudes conscientes e de cuidado. Eu, por acaso, neste momento, eu não sei se eu pessoalmente me enquadro na situação de doenças raras, porque em 2005 fui apanhado com um tumor da hipófise, né, que me levou quase toda a visão, já com 2 operações, com radioterapia, e neste momento vivo com 5% da visão. Atenção que não estou aqui a me queixar, porque a vida é tão preciosa, é cada coisa bonita que não dá para a gente estar aqui a reclamar. Mas eu neste momento, por acaso, tanto eu uso lá os meus truques, entre aspas, do computador, e tenho os meus equipamentos, e estou terminando um trabalho que eu não vou revelar especificamente para não perder o efeito surpresa, mas que vai de encontro também a esta situação. Portanto, acho que o próprio papel médico, o próprio sistema da saúde, tem que vir cá mais para fora, né? Falar deste assunto em fóruns, em palestras e mais direcionada nessa questão da humanização. Nós temos tratamentos que podemos fazer aqui, não para cura, mas para resgatar a autoestima, né? Para resgatar a vida de quem sofre dessa situação. Estás a ver? De maneira que seria isto a minha colaboração, esperando que, de facto, no futuro haja mais trabalho de terreno em relação à situação das doenças raras. Continuação de bom dia, um bom fim de semana para todos e todas. Muito bem, agradecimentos, Silas Leite. Algum comentário, Antónia? Eu sei que não é a sua área, não é? Sim, quer dizer, podem passar por nós, não é? Eu desejo ao Sr. Silas muita coragem, porque eu entendo realmente, e sim, a humanização é um dos, como é que se diz, devemos melhorar a humanização a nível das estruturas de saúde, e não só, não é? Porque o utente já passa por um processo difícil, não é? E encontrar profissionais de saúde humanizados, pacientes, um bom ouvinte, não é? Talvez ajude nesse processo difícil que o utente passa, principalmente as pessoas com doenças raras, porque há um grande desafio a nível do diagnóstico, depois do tratamento e depois muitas vezes na reabilitação. Bom, nós aqui já falamos de várias coisas, até que a planificação de uma gravidez afinal não está a ser o que se pensa que deve ser, não é? É preciso planificar melhor. Sim, é preciso planificar. Mas houve algum relaxamento? A situação já esteve melhor? A nível em termos de planificação de gravidez? Olha, eu
posso falar no que os ganhos que o Ministério da Saúde teve. Na área infantil e na área materno-infantil, tiveram ganhos enormes nesse aspecto. Nesse momento há uma retração? Eu acho que temos melhorado nesse sentido. Só que é preciso planificar ainda mais. É preciso, por exemplo, é preciso dar mais informações à população, não só para evitar a gravidez precoce, não é? Por exemplo, tem uma adolescente que tem um bebê e que esse bebê, por exemplo, venha com alguma deficiência neurológica, e sendo numa família com baixos recursos, eu dizia, uma tragédia para essa família e para essa... Então tem que ser planificado. Nós atendemos Helena Fontes, que nos chama aqui da praia. Bom dia. Bom dia às suas convidadas. É um tema muito pertinente falar dessas doenças e da sua prevenção, em primeiro lugar, que é preciso prevenir, e também depois o acompanhamento, né? Eu acho que é uma responsabilidade em termos de saúde mental, que é o parente mais pobre do Ministério da Saúde, infelizmente, mas é preciso saber prevenir. Eu queria fazer algumas questões, que é o seguinte: há doenças mentais e neurológicas que podem ser despistadas, por exemplo, logo depois do nascimento da criança. Por exemplo, eu queria saber se aqui em Cabo Verde já fazemos o teste do pezinho, que é fundamental. Quanto à questão do acompanhamento, do cuidador informal, é fundamental, de facto, haver esse amparo, né? Porque são todas pessoas, doentes ou não doentes, são, portanto, pessoas que têm que ser carinhadas, têm que ser cuidadas, né? Agora, a questão de que a senhora acabou de falar agora mesmo, que a gravidez precoce é que pode conduzir, não é bem assim, né? Mesmo gravidezes normais, digamos assim, podem produzir ou dar origem a pessoas com dificuldades ou com deficiências, né? Portanto, é preciso, talvez, restaurar ou retomar aquilo que fazia o PMI uma vez, né? Fazia todo o acompanhamento da grávida, era tudo gratuito, havia muita informação, havia planeamento familiar, mas agora está tudo escangalhado. Mas a minha questão é esta, e é pena que não esteja aí as deputadas nacionais que ontem estavam a intervir sobre a questão da saúde no Parlamento Nacional, estavam a dizer que está tudo bem, mas veja, não está nada tudo bem, é só vermos, a gente vê. Portanto, seria importante chamar talvez o Ministro da Saúde, Muito bem. Muito obrigada. Agradecimentos pela sua colaboração, Helena Fontes, a continuação de muito bom dia. Estávamos a dizer sobre planeamento. Na sua ótica, a planificação, há algum retrocesso? Não é minha área de atuação, mas como eu tinha dito, na área infantil e materno-infantil tiveram ganhos enormes. Agora, ainda há alguns desafios que eu acho que aqui seria uma pessoa da área a falar mais sobre o assunto. Regressando às doenças raras, a situação de hoje é diferente da situação há 30, 40 anos ou há 15 anos. Quais são as metas da Colmeia? Bom, a Colmeia não pode traçar metas em termos de doenças raras, nem porque a Colmeia trabalha no sentido de apoiar as famílias com crianças na condição da deficiência, e também temos alguns casos de crianças e adolescentes com doenças raras, não é? O nosso objetivo, e sim temos uma meta, é continuar a fazer o trabalho em termos de habilitação e reabilitação, que neste momento
nós estamos a dar uma resposta com uma equipa multidisciplinar, não é? Em termos de reabilitação, que o próprio hospital e centros de saúde também nos pedem apoio neste sentido, não é? Os pais que vivem nas ilhas que não têm essas respostas também procuram a Colmeia. Nós, dentro das nossas limitações... Que enviam para cá crianças? Por exemplo, o hospital, por exemplo, já nos não estão com um neuropsicólogo, precisam de um neuropsicólogo, telefonam ou pedem a Colmeia um apoio, porque há um pai que vem de Santo Antão, precisa de um neuropsicólogo, e nós apoiamos neste sentido. Mesmo a nível da fisioterapia... Apoiam como? O Ministério da Saúde paga? Não, o Ministério da Saúde não paga. Aliás, nós temos um apoio a nível do Estado e do Ministério da Inclusão Social, que é o 12º, que ainda continua em 87.750 escudos. Eu pensei que já tivessem aumentado. Não. Isto continua igual. Já nem estou a falar nisso porque penso que não vale a pena falar mais nisso. Já tivemos visita de todos os ministros, inclusive do Ministro da Saúde atual, não é? Que há um processo em curso que nós estamos à espera também de uma resposta em relação a isso, que sabemos que, em termos dessa resposta multidisciplinar, a Colmeia é a única instituição no país que está a prestar este serviço e que o Estado pede o apoio à Colmeia, não é? Com o 12º que o Estado, neste momento, está a dar à Colmeia, não é? Não fosse os parceiros nacionais e internacionais, a Colmeia estava com a porta fechada. Nos centros urbanos, na Praia e em São Vicente, onde há hospitais centrais, a situação é necessariamente melhor do que noutros centros, não é? As tais ilhas consideradas periféricas. Eu gostaria só de 2 pontos. Que tem a ver com a prevenção, que estava a dizer que tem um custo muito elevado para o Estado não apostar na prevenção. Isto, de facto, é algo que o Estado deve rever, não é? E não só por causa do custo financeiro, mas pelo custo humano, não é? Porque estamos a falar de pessoas. Quando falamos de pessoas, o custo financeiro fica posterior ao custo humano, não é? Porque a família, o cidadão, precisa dessa resposta, não é? Então a prevenção neste sentido, ela é mais do que financeiro, mas sim é um direito humano. Por exemplo, na questão do ácido, como eu disse, ácido fólico, não é? As famílias devem saber, as futuras mães devem saber, sabem? Eu acredito sim que essa informação tem sido intensificada e inclusive temos tido a nível da prática, vimos que essas crianças com malformações têm nascido ainda, mas menos. Isso quer dizer que há uma... Pelo menos o nosso serviço de neurologia tem reduzido esse número. E a nível de nutrição é através do quê? De que tipo de alimento? Farinha? Eu estava a dizer que no Brasil ele já tem políticas que fortificam a farinha, mas aqui em Cabo Verde também já não sei, eu sei que o programa da nutrição está a trabalhar nisso. É uma questão, eu vou ver se encontro a resposta junto do Programa Nacional de Nutrição. Mas há uma questão que se deve também trabalhar muito, é a gravidez na adolescência. Isso penso que a parte a parte reprodutiva, não é? Havia um trabalho e que penso que deve estar essa continuidade da saúde reprodutiva em Cabo Verde, porque ainda continuamos com gravidez na adolescência
e muito dos casos também nascem na gravidez sem planeamento. Tem identificado isso? Sim, temos identificado. Nós temos muito casos desta situação. Isto é algo que deve ter continuidade, a sensibilização no seu todo, tanto na parte do planeamento, mas também tanto na saúde reprodutiva. Penso que é algo que deve haver continuidade no sistema. Tem a mesma percepção, António? Sim, porque tem muitos casos de crianças provenientes da gravidez precoce, né? Quem leva as crianças às consultas é a avó, porque a criança está na escola e já com uma criança com alguma deficiência. Se essa gravidez fosse planeada, talvez não acontecesse. Eu sei que... Era nisto que eu estava a querer saber. Se é possível fazer todos os exames possíveis e imaginários para evitar determinadas situações futuras. Sim, inclusive, por exemplo, no geral, não é? Uma mulher, por exemplo, mesmo quando sabe que está grávida, está com 4 semanas ou 6 semanas. Então, por isso que tem que ser planeada. Por exemplo, se nesse período não sabemos e não temos no plano que queremos ter um filho, podemos usar álcool, podemos fumar, tudo isso, não é? No primeiro trimestre é importante. E depois temos a ecografia morfológica, por exemplo, que eu não sei bem, mas parece que não está disponível, nem todos têm acesso à ecografia morfológica para ver se a criança está bem formada ou não é? Porque é difícil esse exame? É um exame caro? Não está disponível? Como é que se diz? Eu não sei muito bem, é uma pergunta também que não sei responder 100%, mas tem alguma limitação em conseguir, nem todos fazem a ecografia morfológica. No hospital na Agostinho Neto fazem? Parece que não fazem. Isso mas também alguém tem de fazer em Cabo Verde, não é? Fazem. Que é a nível privado, não é? Sim. Nós vamos tentar descobrir quem. O grande desafio está na parte social, como disse. Tem que haver o hospital, não é? Os serviços primários devem comportar essas respostas. Nós temos famílias que vivem com 17 mil escudos, porque o salário mínimo é isso. Temos pais que não trabalham, que vivem com a pensão social que agora é de 7 mil escudos, não é? E temos famílias que não têm rendimento, que também estão nestas condições. O que é que eu estava a querer saber? Se é possível, se esse exame é acessível. Esse exame, como é que disse? A ecografia morfológica. Sim. Não é acessível para todos. Mas considera que é essencial fazer esse exame? Isso é essencial. Toda mulher deve fazer uma ecografia morfológica. Pois, é isso que eu estava a saber. Jornalista, eu proponho-lhe que essas questões, não é? Que nos convidam, devem convidar a parte macro, não é? Nem sempre é possível. Sim, nem sempre é possível que nessas trabalham alturas. nessas políticas, que desenham, para de facto informar. Nem sempre é possível em determinadas circunstâncias. Porque nós deparamos com essa situação no dia a dia, não é? E ficamos por vezes com as mãos atadas. Nós o que fazemos, por exemplo, é a intervenção social através de cartas, de pedido, mandando para o Ministério, neste caso o Ministério da Inclusão Social. Devo aqui dizer que grande parte das respostas é concedida, porque por vezes dão aval positivo em alguns exames que nós solicitamos, mandamos, mas é sempre através de... E quando as famílias solicitam, não é?
porque há outros que não solicitam e ficam com esses desafios em casa, não é? Então, o sistema, não é? Como nós dissemos, é importante que tenhamos uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial por faixa etária, não é? Teremos a intervenção precoce com a equipa multidisciplinar até a fase adolescente. Depois, como os desafios para a fase adulta têm outras respostas, e teríamos essa equipa multidisciplinar também que daria essa resposta, que é comportado por vários especialistas, incluindo a parte social, porque nós temos assistentes sociais formados que devem dar resposta à população. Falando agora mais a título pessoal, eu não sei quando é que começou a trabalhar, há muitos anos, não é? Quer dizer... Em 2012. 2012, já lá vão 2026. 13 anos, não é? O que é que deseja neste momento? Relativamente ao período em que entrou, a situação terá melhorado, suponho, não é? Sim. O que é que deseja? Quando sair de casa, que vai ao hospital, qual é o seu desejo? Olha, o meu maior desejo é que, apesar de termos já um sistema de saúde ter uma base de serviços clínicos sólidos, não é? Para cuidados gerais e doenças crónicas, mas, por exemplo, nas doenças raras não é amplamente estruturado. É como uma política de saúde pública específica, mas integra-se no contexto de maiores reformas em andamento que já está no sistema de saúde, enfoque do diagnóstico precoce, capacitação de profissionais e fortalecimento de cuidados primários e secundários. Por exemplo, o meu maior sonho, eu vou falar da quarta-feira, que é o dia que nós damos consulta de crianças, que é o dia, eu diria, mais difícil, porque eu faço papel de médica, muitas vezes de psicóloga, muitas vezes de assistente social. E a parte que mais me afeta é a da assistente social. O que as famílias vão lá fazer na quarta-feira? Às vezes, precisamos só de ouvir essa família. E, por exemplo, ter uma equipa multidisciplinar, isso era a nossa ideia na altura, ter, por exemplo, na quarta-feira teria consulta da neurologia, não é? Teríamos uma assistente social, por exemplo, essa família precisa mais de um assistente social, entrego a assistente social e a assistente social resolve o problema social. Ter uma psicóloga, por exemplo, eu posso chamar, encaminho essa pessoa para a psicologia, terá o apoio de psicologia. Tudo no mesmo dia, no mesmo momento, não é? Sim, era isso que era a nossa ideia. E até funcionou, acho que em 2013, salvo erro, já tínhamos a equipa quase completa. Quase completa. Porque isso diminui a carga, não é? Porque depois, quando sai da consulta, eu agradeço por ter, por exemplo, a oportunidade de dar o que posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de ter ouvido. Mas também saio um pouco triste porque nem sempre consigo resolver a outra parte social, porque a parte social é que pesa essa família. E essa família só tem essa possibilidade às quartas? É uma vez por semana? Sim, todas as semanas somos... famílias residentes aqui na praia, não é? Mas nós recebemos de outras ilhas. De outras ilhas. Pois, então é preciso aproveitar. Sim. E depois vai para casa, fica a pensar, não é? No que é que poderíamos melhorar? No dia que tivermos essa equipa, por exemplo, completa, que eu tenho que preocupar só com o diagnóstico, só com fazer o diagnóstico e não pensar na parte social, psicológica, não é? Nesse dia, eu acho que eu e a equipa da neurologia vai sentir realizados. Vamos sentir realizados. Bom, vamos torcer, não é?
Como? Vamos torcer para que assim seja. Vamos torcer para Muito isso, porque precisamos ainda de muitos recursos. No hospital, por exemplo, recursos humanos, temos uma psicóloga, não, tem mais do que uma psicóloga, mas para a área infantil temos uma. Assistente social, sempre poderemos recorrer à assistente social do Serviço de Pediatria, que também dá resposta. Temos só 2 fonoaudiólogas, eles não conseguem dar resposta à demanda que tem no Hospital Dr. Agostinho Neto, porque não são só pessoas daqui de Santiago, também são de outras ilhas. Foc evacua para aqui, Boa Vista, e é claro que a escassez dos recursos desses terapeutas deixa falta. Tudo isso bem tratado dava um bom guião para um bom filme. Isabel Muniz, sonha com o quê? Bom, qual é o seu maior desejo? Primeiro é agradecer por lembrar sempre destas datas, que é importante porque não se fala nisso, não é? Eu até vou lhe agradecer porque os 25 sessões que estamos a falar neste momento, eu convidou-me para um programa. Eu lembro. Sim, falamos sobre isso. E havia um senhor com AVC que da entrevista foi pedir o relatório e conseguiu mais 25 sessões porque não sabia, não é? Portanto, continue com esse programa. Bom, eu faço quase as palavras da minha colega de painel, porque se ela lida com isso no dia a dia, eu lido neste momento com quase 900 famílias que precisam de apoio social, que precisam de terapias, que precisam de alimentação, que precisam de dinheiro para comprar medicamentos, que não têm 42 escudos para levar para transporte, não é? E recebo também pedidos de apoio desses especialistas de hospitais, de centros de saúde, para acudir a essas famílias que os procuram na quarta-feira e nos outros dias, porque mesmo por telefone, eu às vezes de manhã encontro uma mensagem, por exemplo, da neurologista, não é? Se eu posso apoiar em X, não é? Não há como negar o apoio de uma família que vem de Santo Antão, de Boa Vista e do Maio, porque não há estas especialidades nessas ilhas, não é? E mais, faço isso, isto me afeta mais porque, bom, eu e a doutora somos mãe, mas eu passei por também esta situação onde a doutora estava a dizer em 2013, mas foi a partir de 2015 que de facto começou a desenhar essa equipa multidisciplinar, não é? Mas que é o nosso sonho, que Cabo Verde tenha uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, para dar resposta ou pelo menos que se saiba onde é que os técnicos estão, não é? Por faixa etária, que o sistema de facto trabalhe para dar resposta a nível da habilitação e reabilitação, porque temos muitas famílias e pessoas em sofrimento no país, não é? Isto não é algo que é para amanhã, era para ontem, não é? E temos muitas crianças que estão em casa porque não têm reabilitação. Nas ilhas, como é que estão essas famílias e a população, não é? Então, o meu sonho é que este país tenha um sistema de saúde universal, com práticas que chegam ao destino, práticas mesmo de resposta, com respostas especializadas. Isto é o maior sonho que eu tenho na vida. Neste momento é fundamental ter a consciência que é preciso planificar uma gravidez, levando em conta esse ácido fólico. Disse que o Programa Nacional de Nutrição está a tratar disso, não é? Sim, estão a trabalhar nisso. O que é farinha? Farinha por causa do pão? Não estou muito por dentro, mas eu sei que estão a tratar, já tem... no encontro do programa de saúde infantil, eu passei a saber disso, que eu não sabia que estavam a trabalhar nesse sentido. Mas, por exemplo, o impacto já se sente.
no serviço pelo menos da neurologia, porque temos tido menos casos com espinha bífida. E essas crianças são crianças que depois ficam crónicas, têm complicações, por exemplo, de úlceras, de infecções. Mas não havendo espinha bífica, eliminam-se vários problemas, não é? Sim, porque eles são depende do cuidado e das condições da família, não é? Porque essas crianças fazem úlceras nos pés, úlceras de pressão graves, inclusive já teve uma que foi para São Vicente fazer a plástica, não é? E há alguns que eu lembro quando chegamos, tínhamos uma criança que foi evacuada, ainda não tinha diálise no país, foi evacuada para fazer diálise porque faz infecções urinárias de repetição e depois o rim acaba por ceder, não é? Por ceder. Muito bem, nós estamos a caminhar para o fim, Marzinho. Vamos terminar um pouco mais cedo, não é? Nós agradecemos às duas por terem dispensado parte do vosso tempo com os vossos compromissos familiares, não é? Há dias alguém disse, mas sábado é dia de fazer esse programa. Bom, de qualquer maneira nós agradecemos. Por exemplo, a Leida Torrentino está lá para a Califórnia quando começamos o programa, ainda é madrugada, não é? Mas de qualquer maneira depois vamos ouvi-la porque parece que ela tem novidades a nível da publicação de um trabalho científico. Agradecemos às duas. Isabel Muniz, eu espero que os vossos desejos e sonhos se concretizem. Doutora Antónia, também agradecemos pela sua participação aqui no Raio X. No próximo sábado regressamos com outro tema. Bom fim de semana, mas não se esqueça que segunda-feira às 7 temos um encontro marcado no Primeiro Jornal. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.